Irmãos, aqui está, portanto, a mensagem que está neste boletim, falando a respeito das revelações do Apocalipse, que confirmam sobre aquilo que nós pregamos a respeito do ministério da Santa Vó Rosa como Consolador. Irmãos, ontem eu falei para os irmãos sobre o ministério de Jesus e naquela oportunidade eu falei aos irmãos que ele tinha como objetivo principal, dois objetivos principais, que era, primeiro, revelar novamente a pessoa de Deus, e o segundo objetivo era formar o Espírito Consolador, e através do Espírito Consolador, ele formar a sua igreja na terra. A primeira parte, irmãos, pôde ser cumprida com toda a perfeição, o nosso Jesus cumpriu com toda a perfeição a sua missão, que foi realmente revelar a pessoa de Deus aos homens. Ele fez isso de maneira perfeita e completa. Realizou o ministério perfeitíssimo e muito falou a respeito da pessoa de Deus. E nesta terra, cumprindo então sua missão, ele fez uma nova aliança com o homem. E essa nova aliança que ele fez com o homem, então, para firmar essa nova aliança com o homem que ele estava, essa nova aliança que ele estava fazendo com o homem, ele fez o Novo Testamento. Por isso, irmãos, que as Sagradas Escrituras, ela é dividida em duas partes. O Velho Testamento, que veio até os profetas, né? E o Novo Testamento, que veio após Jesus. Então, neste Novo Testamento, irmãos, Jesus, ele fez uma nova aliança com o homem. E esta aliança, irmãos, foi selada com o seu próprio sangue, naquela cruz do Calvário. Nesta nova aliança que ele fez com o homem, ele também aboliu, ele acabou com toda a maldição do pecado original. Qual é o pecado original? O primeiro pecado cometido. Então, principalmente a desculpa das pessoas é que eles praticavam um erro porque os primeiros lá pecaram. Se os primeiros pecaram, eles também eram amaldiçoados por causa do pecado deles. E assim viviam. Então, toda a maldição que existia no mundo era culpa do pecado original. O primeiro pecado. Então, Deus, ele ficou numa situação tão difícil que ele não podia aplicar o seu juízo, ou para salvar, ou para condenar o ímpio, justamente por causa disso, desta justificativa que muitos faziam as suas coisas por causa do pecado, do primeiro pecado que surgiu. Então ele dizia que era uma maldição que estava sobre eles. Então Jesus, irmãos, ele com o seu sangue, ele derramou seu sangue, aboliu toda a maldição do pecado original, quebrando toda a influência do pecado original.
Foi por isso que o profeta Isaías, lá atrás, antes de Jesus vir, ele já pregava sobre isso, dizendo que Cristo, ele tomou sobre ele, carregou sobre ele os nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O pecado que estava sobre nós, ele carregou para si, ele tomou para si. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Ele pregou isso, irmãos, profetizou o que iria acontecer, que Jesus, ele estava trocando o nosso pecado. Ele estava trocando tudo aquilo, aquela vida que as pessoas estavam vivendo, praticando. Ele derramou o seu sangue, ele trouxe sobre ele tudo isso para nos libertar. Então, ele assim fez. Mas ele foi muito categórico em dizer o que ele estava fazendo. Porque quando ele começou a pregar a doutrina, e ele pôde ver a resistência de muitos, ele disse assim: olha, se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse ensinado, pecado vocês não teriam. Mas agora eu vim. E cada um será julgado daqui para frente pelos atos que vocês praticarem. Foi isso que ele falou. Se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse ensinado, se eu não tivesse revelado os mistérios dos céus, se eu não tivesse revelado a pessoa de Deus, como ele é, como ele age, a sua justiça, pecado vocês não teriam. Mas agora não tem mais desculpa. Eu vim. E daqui para frente, vocês serão julgados pelos atos que cometerem. Então foi esse o recado que ele deixou, irmãos, para aquele povo e também para nós. E cumpriu o seu ministério, irmãos. Um ministério curto. E não pôde formar o Consolador naquela época. O objetivo dele não pode cumprir. Então o ministério dele não foi inteiramente completo, não por culpa dele, mas por culpa faltou para ele o elemento humano. Então Jesus, naquele momento, ele teve muita dúvida. Ou ele formava o Consolador. Mas para formar o Consolador, esse Consolador seria o sucessor dele. Seria o portador dos seus dons, das suas virtudes, do seu poder. E estaria atuando na terra em nome dele, realizando a obra que ele havia iniciado, com toda a autoridade e poder. Poder sobre as pragas, poder sobre a natureza, poder sobre as nações, poder sobre a força do mal. Ele teria que dar tudo isso ao Consolador para consolar e confortar as pessoas nessa terra. Mas ele tinha dúvida de formar o Consolador naquele momento tão conturbado, tão difícil, porque muitos não compreenderam Jesus. Muitos não entenderam a sua mensagem. Muitos entenderam Jesus de uma forma pelo lado material. Então, ele veio com o objetivo principal, espiritual, de salvar o nosso espírito. Mas muitos viram Jesus pelo lado material, não como aquele que veio salvar o nosso espírito, mas viam como ele estivesse vindo para salvar o nosso corpo. Como fosse o libertador que ia enfrentar os poderosos reis, que ia enfrentar as nações, que com grande exército, até mesmo de santos e anjos que ele formaria, ia destruir tudo, as nações, tomar o poder e ele ia governar. Muitos pensaram nisso.
pensaram mais para o lado material. E por isso ele não foi compreendido. E por não ser tão compreendido, ele precisou ausentar dos olhos daqueles que o seguiam e foi para os céus com a seguinte pergunta, a seguinte interrogação: quem será o Consolador? Quem será? Em quem se cumprirá a promessa do outro Consolador? Então ele levou consigo, irmãos, essa interrogação. E foi para os céus. Os seus apóstolos continuaram a pregar o Evangelho, a falar, a ensinar o povo, da forma que eles haviam compreendido e entendido, fazendo o melhor que fizeram o melhor que puderam, de acordo com aquilo que eles aprenderam com o nosso Senhor Jesus. Mas eles esperavam que algo perfeito surgiria. Eles estavam cientes que algo diferente teria que surgir, que uma nova revelação precisaria ser dada. E São Paulo, ensinando a igreja dele, os fiéis, ele dizia àquele povo: olha, sejam obedientes. Pratiquem aquilo que nós temos ensinado. Fujam do mundanismo. Fujam das ilusões deste mundo. Sejam perseverantes na fé. Mas ele disse para aquele povo: mais uma coisa eu digo a vocês. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, nós estamos falando em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então tudo que eu estou falando em parte será substituído ou aniquilado. Tudo que eu estou falando para vocês, eu estou falando baseado naquilo que eu aprendi. Mas quando vier o que é perfeito, então tudo que estou falando em parte será substituído, aperfeiçoado ou aniquilado. E continuaram a pregar. Foram deixando o seu corpo, o tempo foi passando. E um dos últimos, São João, que naquela época era o mais novo, naquela ilha de Patmos, ele recebeu as revelações do Apocalipse. Os mistérios, a promessa de Deus, que a vinda do Consolador não estava esquecida, que o Consolador viria. E ele, usando sentidos figurados, como sempre fez, ele falou, fez comparações com a Nova Jerusalém, que descia do céu, com uma noiva, que estaria na terra, que Deus estaria atuando com um novo nome. Ele fez muitas revelações a São João. Muitas coisas, irmãos, ele falou a São João. Mas muitas coisas ele disse para São João: escreva. Tudo que você viu aí, escreva. Mas teve coisas também que ele disse a São João: não escreva. Ele falou com São João, ele ouviu tudo, mas disse falando: isso você não escreva. Não quero que você escreva isso. São mistérios que irão se cumprir no ministério do outro Consolador. Então São João viu, ouviu, mas não registrou. Muitas coisas ele registrou, outras ele não registrou porque ele recebeu ordem que não era para falar. Então, irmãos, a promessa ficou. Foi quando então, no ano de 1954, surgiu a igreja, como eu já falei aos irmãos, através do bispo e da missionária. Passado um tempo, a Santa Vó Rosa foi visitar. E ali ela permaneceu. E passado um tempo, Jesus então apareceu a ela. A convidou e expôs para ela o plano de Deus para a salvação da humanidade. Que ele queria ter a sua igreja.
que ele queria ter o seu povo, que ele queria voltar a falar, mas não como ele veio pessoalmente, mas falar à igreja através do Consolador. Revelar os mistérios de Deus através do Consolador. Então ela é a única esperança dele. E ela aceitou. Como disse aos irmãos, ela precisou passar por um preparo. Por isso, toda semana ela era levada aos céus para aprender. Contemplou as regiões celestiais. E todas as coisas que ela viu, ela aprendeu e trouxe para a igreja. Trouxe hinos belíssimos dos céus. E usando irmão, usando a irmã, alguns irmãos, algumas irmãs, ela inspirou esses irmãos e irmãs para compor esses hinos. Hinos sacros, belíssimos, que convence, que conforta os nossos corações. Modificou tudo o que era preciso modificar na igreja. Pregou a fé nos santos, que era uma exigência de Jesus. Ele disse para ela: a igreja que não crê nos santos eu não posso ficar. A igreja que não crê nos meus apóstolos eu não posso ficar. A igreja que não aceita minha mãe como santa eu não posso ficar. Eu quero uma igreja santa. Eu quero um povo obediente. E se esse povo for obediente, esse povo terá tudo comigo e eu estarei com esse povo. Mas se esse povo me desobedecer, não for fiel a mim, eu vou embora e deixo esse povo sozinho. Foi o que ele pediu para a Santa Vó Rosa. É por isso que a Santa Vó Rosa tem cobrado de nós, irmãos, fidelidade, obediência à disciplina da igreja, aos ensinos da igreja, respeito à reunião como um lugar sagrado, porque é a ordem de Jesus. Irmãos, a igreja onde não está Jesus, ela não consegue prosperar. Jesus é tudo. A sua bênção, o seu poder, a unção de Deus na igreja é a garantia da vitória da igreja. Então ele disse: se esse povo for fiel a mim, eu estarei com ele. Esse povo terá tudo o que precisar para viver bem na terra, ser feliz, ter prosperidade. Mas se esse povo não for fiel, a igreja não for fiel, eu vou embora. Foi o recado que ele deu. E graças a Deus, irmãos, alguns têm vacilado. Alguns jovens têm descuidado. Têm deixado se levar pelas propostas do mundo, irmãos. Nós sabemos que, às vezes, nós passamos por essa idade, onde pensamos que o mundo está falando para nós a verdade, mas não está. O mundo não quer a nossa vitória. O mundo não quer a nossa felicidade. Quanto mais pessoas estiver sofrendo, quanto mais jovens estiver nas drogas e no pecado, isso é uma vitória do inimigo, irmãos. Então, por isso que a Santa Vó Rosa tem cobrado de nós muita vigilância e muito cuidado. Então, a Santa Vó Rosa cumpriu o seu ministério por 16 anos, irmãos. Com 76 anos, muito cansada. Teve algo que aconteceu, algumas coisas que ela ficou muito triste. Não foi compreendida por alguns. Alguns até mesmo que estavam, até mesmo no ministério, não cria nela como santa de Deus. Achava que tudo aquilo não passava de uma armação, de uma encenação, de um teatro. Que ela não era uma santa. E ela conhecia aquele coração, irmãos, e querendo salvar, ela sofreu muito. E por diversas vezes ela teve que dar prova
de quem ela era. E certa vez ela disse, chegou e mandou a dizer à igreja: ninguém sabe quem eu sou. Nem o bispo, nem a missionária e nem o pastor sabe quem eu sou. E algumas vezes ela reuniu a igreja, mandou a igreja marchar, cantando o hino Sempre Unidos. Um grupo de pastores, ela pediu que os pastores fizessem esse hino. E mandou cantar. Marcha. Sempre unidos, marchamos com fervor. E ali logo eles perceberam que das mãos dela saía um óleo perfumado. Eles sentiram um cheiro diferente no ar. Olharam para ela, aquele óleo pingava. Era a unção de Jesus, a unção do Espírito Santo que estava sobre ela. E ela, olhando para aqueles duvidosos, veio aqui. Observe se é verdade ou é mentira. Não, vó, não. Observe. Põe a mão no meu bolso, olha aí se eu tenho algum vidro de óleo aí. Porque ela sabia que tinha aquele pensamento, isso era uma ação. Ela tem um olhinho escondido ali para enganar o povo. Olha aí nas minhas roupas. Pode colocar a mão no meu bolso. Não, vó. Aqui não tem brincadeira. Não estou aqui para enganar a ninguém. E assim, irmãos, ela convenceu a muitos. Mas isso houve um desgaste para ela. Uma tristeza. Então ela pediu a Jesus que a levasse. Que ela preferia dirigir a igreja em espírito. Porque, irmão, a nossa vida ela não resume somente na vida do corpo, como está dito no boletim. Quando esse corpo tomba, irmãos, muitos são usados por Deus para servir. Muitos que já passaram aqui, que estão na glória do Pai, muitos ajudam no trabalho de salvação e de proteção da humanidade, daqueles que são humildes. Às vezes nós pensamos que esse corpo acaba, tudo se acabou e não é verdade. Então a Santa Vó Rosa, ela preferiu deixar o corpo. E Jesus então, vendo que a sua obra que correria perigo, porque ela precisaria continuar a ensinar, alguns mistérios que precisariam, a obra precisaria ser concluída e não poderia acontecer o que aconteceu com Jesus, de ir ao Pai e não ter concluído principalmente a sua obra em relação ao Consolador, no cumprimento da sua promessa. Então Jesus e o Pai disse, olha, só quando tiver alguém que eu possa ficar responsável pelo meu povo. E lá na terra só tem um que tem essas condições, que é o alto. Convida ele. Se ele aceitar, tudo bem. Se ele não aceitar, nós vamos ter que prolongar mais a sua vida na terra. Porque Jesus já havia sustentando ela, porque ela tinha problema no coração. Jesus já havia sustentando ela há muito tempo, irmãos. Então, quando ela chamou o irmão Aldo com a ordem de Jesus, ele aceitou. Então, naquele dia 26 de outubro, ela deixou o seu corpo. Mas antes, irmãos, de deixar o corpo, Jesus mandou ela dizer à igreja, preparar a igreja para não ficar preocupada com a ida dela. E ela, usando ela mandou dizer assim, ó. Mandou dizer à igreja assim: quando meu Pai precisar desta minha serva nos céus, ela falará com seus servos assim como estou falando. E a ouvirão do mesmo modo que me ouve.
e assim continuarão sendo dirigidos. Ela mandou avisar a igreja. Preparou a igreja. Então, quando ela foi aos céus, deixou seu corpo, segundo dia depois, ela apareceu para o irmão Aldo, dando as instruções para continuar a obra de Jesus, a obra dela. E foi quando então ela disse: fala para o povo, esclarece o povo que eu sou a grande bênção prometida por Jesus. Todo aquele que crê em mim, que continuar nesse santo caminho, terá a minha proteção, a proteção do irmão Aldo, a proteção de Jesus, e será sempre feliz e abençoado. Portanto, irmãos, creiam de todo o seu coração. Não duvide da Santa Vó Rosa. Não duvide. Creia nela, porque ela demonstrou quem ela é. Ela provou para nós quem ela é. Ela é uma santa vencedora, irmãos. É o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pela presença dos irmãos, pelo seu silêncio, pela sua reverência. Foi um prazer muito grande estar com os irmãos mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Amém. Vamos orar para encerrar a reunião, irmãos? Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai, com muita alegria chegamos ao final dessa reunião, onde estivemos aqui meditando nas palavras, nos ensinos desta igreja, porque estamos no mês do Consolador e procuramos recordar o ministério desta santa, uma santa tão poderosa que está nesta igreja, uma santa que veio, que foi formada por Jesus para ser o Espírito Consolador e para ser a protetora de todo aquele que crê nela de todo o seu coração. E agora nós chegamos ao final dessa reunião. Eu despeço dos meus irmãos, rogando a bênção da Senhora Santa Vó Rosa, a bênção do Santo Irmão Aldo para todos. Que possam ter um bom retorno, uma boa tarde, uma noite feliz e amanhã uma boa semana na escola, no trabalho, no lar, contando sempre com a proteção da Senhora e de todos os santos. Nesta caixa de pedido de oração também estão os pedidos dos seus filhos, Santa Vó Rosa. Estão precisando de ajuda, por isso com muita fé vieram aqui à frente e colocaram os seus nomes para que, através da oração, através da intercessão da Senhora, eles possam receber aquilo que precisam. Santa Vó Rosa, tenha misericórdia desses irmãos e, se for possível, atenda esses pedidos, porque é muito gostoso receber aquilo que nós precisamos, porque fortalece a nossa fé, aumenta a nossa esperança e a nossa vontade de servir a Senhora cada vez melhor. Por isso, Santa Vó Rosa, se for possível e se for da vontade de Deus, atenda o pedido desses irmãos. E assim, então, encerramos a nossa reunião e agradecemos mais uma vez por esta oportunidade. Amém. Que a Santa Vó Rosa, então, abençoe a todos.